Fernando, boa noite. Boa noite a todos aqui que estão nos ouvindo hoje. Nós vamos bater um papo agora com o nosso amigo deputado Fernando Pacheco. Eu sei que, Fernando, que é sempre muito bom, parece até redundância eu falar isso, mas eu sempre tive muito prazer de conversar, trocar ideia com você, não só pela experiência que você tem, e trazer isso agora para essas novas tecnologias, né? Que a gente pode interagir e ter a participação de muitos outros amigos, tenho certeza que vão participar conosco. É uma novidade e nós estamos, tanto eu quanto você, estamos nos aperfeiçoando nisso. Te agradeço por você dedicar meia horinha para nós, tirar do seu tempo já da sua agenda corrida. Sei o quanto você se sacrifica e se priva de conviver em família. Te agradeço profundamente por você poder trocar ideia com a gente. Como é que você está, deputado? Está tudo bem? Família, está tudo bom? Adriano, os meninos estão todos bem? Boa noite, José. Boa noite a todos que estão aí entrando para nos assistir, aqueles que já entraram. Também desejar a todos, né, uma boa live para nós podermos trocar entendimentos, passar mensagens e transformar esse instrumento tecnológico, como você disse, né, numa ferramenta de aproximação, principalmente porque nós estamos num momento de pandemia, numa situação adversa, inédita nas nossas gerações, que nós temos que criar alternativas para enfrentar as dificuldades. E a tecnologia é um grande aliado, mas o maior de todos, né, é as decisões humanas na sabedoria, nas questões ligadas a princípios, também com responsabilidade, com questões voltadas para a coletividade, porque ninguém sozinho vai ter nenhum futuro promissor. Nós somos seres humanos que vivemos em coletividade, necessitamos da presença do outro ser humano, e nessa live a gente tenta diminuir, José, um pouco da distância, nesse momento de afastamento, nesse momento de sentimento de preocupação, de problemas, de incertezas. E, então, eu quero agradecê-lo pelo convite desta live, de me dar a oportunidade de aproximar dos trabalhos que você desempenha e, principalmente, das proximidade com o cidadão que, a todo momento, precisa de ter a presença, as informações e as mensagens. Então, tenho assistido às suas lives, quero te parabenizar pelas mensagens que você traz, mensagens propositivas, de pensamento humanitário, envolvido com compaixão e com o principal, empatia, nós nos colocarmos no lugar do semelhante. Porque, como eu disse um pouquinho antes, o ser humano sozinho, ele não tem esperança, ele não tem expectativa, ele não vai a lugar nenhum. Então, eu quero te agradecer por você ter me convidado, eu estar participando desse trabalho de mensagem que você tem levado nas mídias digitais, nas redes sociais, que eu tenho assistido e tenho aprendido muito. Muito obrigado, boa noite, José, boa noite a todos, boa live para todos nós. Para nós. Eu sei que você, né, nem tanto quanto eu, mas eu hoje um pouco mais feliz pela vitória do meu Fluminense de ontem. Eu tenho certeza que você deve ter acompanhado em cima do seu Flamengo, em cima do Flamengo do nosso amigo Beto Carrara, que também deve estar entristecido hoje. Mas é sempre bom contar com o Fernando Pacheco no meu time. Por isso que eu estou feliz por essa boa vitória. Ô, José, a primeira vez que eu torci contra mim mesmo foi ontem, torcendo que o Fernando Pacheco perdeu o pênalti, porque eu sou um flamenguista inveterado. Flamengo, para mim, é uma das maiores paixões que eu tenho, tirando família, trabalho, amigos, né? A parte do lazer ali, o Flamengo tem um espaço eterno no meu coração. Valeu.
Eu até vou antecipar, que eu te falei que eu ia te presentear com uma camisa do Fernando Pacheco, número 15. Eu já encomendei, ela vai chegar, vou te fazer esse presente para você guardar no local na sua casa, bem cuidado, uma camisa do Fluminense bonita do Fernando Pacheco. Ainda vou tentar um autógrafo. O seu autógrafo, eu quero sim, vou querer. Ok. Fernando, essa preocupação que nós temos, tanto eu quanto você, de proximidade, de se preocupar com os nossos concidadãos, os nossos conterrâneos de Cataguases, dá início não só a um trabalho da administração pública, mas até nesse bate-papo de uma preocupação que nós tivemos, nós demonstramos isso na Câmara, quando você exerceu perfeitamente e brilhantemente a função de presidente da Câmara. Tenho certeza que, assim como eu, você sente falta desse período, sente saudade desse bom período na Câmara Legislativa. E eu acho que Cataguases, o servidor público de Cataguases, Fernando, deve ter essa preocupação dos gestores, né? Essa preocupação de você ter com o servidor da prefeitura. É claro que hoje nós enfrentamos grandes problemas, nós estamos passando por uma pandemia, mas Cataguases já experimentava grandes obstáculos, saúde, emprego e muitos outros. Mas tudo isso, né, atingir a plenitude e atingir a melhora de todos esses setores, eu tenho certeza que passa pela melhoria do serviço público, melhoria e capacitação dos próprios servidores públicos. E ninguém melhor do que você, Fernando, para discorrer um pouco sobre isso, até porque você tem 30 anos de prefeitura, né? E conhece a prefeitura desde o setor de serviços urbanos até a complexa Secretaria de Saúde, e tendo desenvolvido tudo com perfeição. E eu acho que nós devemos ter esse cuidado, né, Fernando, de tratar o servidor público como pessoa, como humano. E para aí a gente começar um trabalho, um retrabalho a ser feito para atender esses setores de saúde, emprego, educação da nossa população. Você tem certeza que concorda comigo nisso também, Fernando? Mas a gente vê essa falta de capacitação do servidor e nesse distrato da administração pública com o servidor público. Eu queria que você discorresse um pouco sobre a sua experiência dentro da prefeitura como servidor público, como Fernando Pacheco, servidor da prefeitura. Com certeza. Ô, José, eu costumo dizer, e não por retórica, porque eu, como servidor público, né, hoje estou com atribuição de deputado, eu posso exatamente dar uma dimensão da importância que é o servidor público e da condição que ele tem também de alçar condições para crescimento profissional, político, pessoal. E eu considero o ser humano sempre o elemento central. Com certeza, o núcleo de todo um processo, quaisquer que seja essa condição, seja num processo produtivo, num processo de ideologias, num processo de trabalho, num processo de equipe, de realizações. E o servidor público, ele é o elemento de representação da sociedade dos impostos que são pagos. Então, ele está ali para dar um retorno para toda a coletividade nos serviços públicos e para a sociedade ter um patrimônio e um guardião para momentos que o público tenha que se manifestar para atender. E eu não vejo uma administração pública ou uma gestão pública lograr êxito se ela não tiver o servidor ao lado dela, se o servidor não vestir a camisa, não suar essa camisa e não torcer pelo semelhante que veste a mesma camisa. Eu não consigo, pode ser o melhor dos profissionais, formado nas melhores faculdades do mundo, se ele vier administrar um serviço público, se ele não tiver o servidor ao lado dele, entendendo a mensagem dele,
sendo reconhecido por ele, sendo valorizado por ele, sendo respeitado por ele, com certeza o resultado será o fracasso. E maior será o fracasso quanto maior for a relação com o servidor de distanciamento e de desrespeito. Quanto maior é essa relação, pior é o resultado, pior é a consequência para toda a coletividade. É, para mim, o elemento principal para uma gestão financeira, fiscal, gestão diversa do setor público, na saúde, na questões ligadas ao meio ambiente. Sem o servidor público, não tem o controle, não tem a mensuração, a medição do que precisa e deve ser feito. Então, eu acho que nós atravessamos hoje um momento muito difícil, tanto a nível municipal, estadual e a nível federal. Estão simplesmente culpando o servidor por muitos problemas de erros oriundos de corrupção, oriundos de má gestão, oriundos de ineficiência, e querem descontar do servidor, no salário que já é salário reduzido, num salário que já é achatado, num salário sem unir a aposentadoria, que seria o prêmio máximo do servidor. Nós estamos vivendo isso hoje na Assembleia e vivemos também no passado recente, lá no Congresso, onde foi mexido na Previdência dos servidores e piorou muito a vida de pessoas que estão a aposentar e que agora vão trabalhar muito tempo ainda e talvez sem a qualidade de saúde para enfrentar desafios como uma pandemia, como enchentes, como tempestades que acontecem e situações que possam exigir o trabalho do servidor. Isso é desvalorizar o servidor, isso é desmotivar pessoas a serem servidores públicas, porque ninguém se interessa em entrar num sistema que tem corrupção, que tem ineficiência, que ainda o servidor, porque o dinheiro não está dando, então tem que aumentar a contribuição social e o servidor não está suportando. É muitas doenças, é muita pressão, depressão, que o servidor sofre porque ele tem que pagar as contas. Isso não é descontado, isso não é diminuído. Ele tem que ter acesso a escolas, saúdes complementares que o público não oferece. E isso não é reduzido para ele, mas os seus vencimentos, a sua aposentadoria, sempre são maculados. E eu acredito que tem como melhorar isso no setor público. E aí eu entro com o seguinte raciocínio. Eu acho que nós temos que valorizar, e eu falo valorizar não é só melhorando o salário, a relação e o profissional, porque ele pode ter uma cooperativa de trabalho entre eles para ajudar em complementos, ele pode ter um ponto de capacitação que o governo possa oferecer para fazer coletivamente. É muito difícil você mandar um servidor fazer curso, mas é muito fácil trazer um palestrante, um cara para dar um curso para os gestores. Fica muito mais fácil e o mesmo evento acaba acontecendo. Então, falta criatividade para os gestores poderem valorizar, trazer condições de melhoramento para o servidor. A questão salarial é importante também, mas se você não tem isso para oferecer, você tem que buscar condições que possam criar alternativas para melhorar o trabalho. Por exemplo, nós podemos oferecer refeição para o servidor. Eu trabalhava em serviços urbanos, como você disse aí. Todo dia de manhã a gente tomava uma sopa. No final do dia tinha outra refeição. Tinha um café com pão com manteiga. Então, isso é valorizar o servidor. E isso é trazer o servidor para ser um... Esse caso do Socom, Fernando, mas esse caso do Socom, o Fernando tem lembrou, nós
aconteceu em meados de 90, no governo do Partido Público. Essa importância do servidor chegou até a refletir na convivência dele dentro de casa. Eu me lembro de vários casos, um deles está sendo repete isso até hoje, que uma das esposas de um servidor do almoxarifado chegou a elogiar esse fogão que era servido para os funcionários lá pela manhã, e dava ânimo, dava força para ele trabalhar e chegar em casa bem, não abatido, para poder ainda devolver um pouco do seu tempo aos filhos, a esposa, né? E isso tem grande importância. Fernando voltou, está me ouvindo, hein, Fernando? Está me ouvindo perfeitamente? Fernando está com um probleminha ali, meus amigos. Eu vou continuar conversando com vocês. Estou vendo a participação de todos vocês. A Marília, minha irmã, que estudou bem esse trabalho que foi feito lá atrás com o Tarcísio Henriques, Marcos Fernando Filho, que lembrou também do Tarcísio Filho, né? Todos vocês que acompanham lembram dessa prioridade. É lógico que a eficiência, o princípio da eficiência, para ser atingido, da eficiência da administração pública, de que ele está falando? Não é só pagamento atrasado, salário atrasado, previdência, passa por capacitação também. O Fernando estava discorrendo sobre isso muito bem, e eu tenho certeza que todos vocês vão concordar com a gente que o servidor trabalhando perfeitamente com ele evolui, faz um serviço melhor, mais eficaz. Eu já me deparei com relatos, inclusive, de assédio moral dos servidores responsáveis, dos servidores efetivos da prefeitura, que com certeza só tem a prejudicar esse serviço público. Eu acho que um gestor, a administração, passa principalmente por aí, né? Nós vamos ver hoje deficiências no nosso município, e hoje muitos de nós vão reclamar por transitar nas nossas ruas com muitos buracos. Antigamente nós tínhamos na prefeitura a função do calceteiro, né? Então, hoje deve-se ter na prefeitura 2, 3 calceteiros, e esse serviço é feito terceirizado, é preciso de uma empresa, hoje a Copasa tem feito mal e porcamente esse serviço, mas é preciso de uma empresa privada para poder prestar esse serviço para a prefeitura. A gente pode perfeitamente capacitar esses servidores da prefeitura para voltar a prestar esse serviço de calceteiro para esses paralelepípedos, para as nossas vias que nós temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar com o Fernando. O deputado está me ouvindo? Deu um pequeno probleminha aí, me desculpe. Não, mas a conexão dos entendimentos continuou e irá continuar, porque o que você falou é complementar e é o necessário a iniciar para resgatarmos a unidade e a questão de compromisso. Outro fator também que a gente tem que ver, nós estamos até, inclusive, atravessando a pandemia, voltarmos a ter o atendimento médico odontológico para o servidor. Isso a gente aproveita do próprio sistema da prefeitura. Não é em contratar médicos e odontólogos, é já aproveitar o que está no sistema e dar um atendimento direcionado para esse servidor não adoecer com recorrência, não faltar ao trabalho e ter qualidade de vida. Então, numa simples condição de valorização do servidor, eu falei aqui num cooperativismo entre eles, que a prefeitura pode iniciar para eles andarem com as próprias pernas, igual tem na industrial, poderia ter essas refeições que não é custo alto e pode muito bem ser administrado, e também poderia ter atendimentos médicos, odontológicos, e isso não é aumentar o salário, isso é dar ao servidor a dignidade dele ter alguma coisa, porque estão tirando tudo do servidor, estão tirando a dignidade do servidor. Lá na Assembleia nós estamos passando por isso. Estão querendo fazer pessoas que estariam aposentando agora trabalhar mais 8 anos, não ter o direito ao salário da ativa que ela contribuiu uma vida inteira, não tem fundo de garantia. Então, essas coisas têm que ter uma proteção, tem que ter um respeito e um compromisso. E todo gestor, José, que quiser ter uma boa gestão, ele tem obrigatoriamente que estar com a equipe de servidores ao lado dele, e ele só faz isso se ele valorizar em diversas formas
servidor, que é quem pode resolver o problema para o gestor. Trabalhando com um mínimo de condição, né, Fernando? Um pouco, porque eu vi diversas vezes, não só nessa situação do sopão, que é o mínimo, né, Fernando? É o básico. E eu tenho repetidas vezes utilizado no meu discurso a necessidade da gente voltar das nossas atenções ao básico, aquilo que era para ser fundamental. Infelizmente não temos. E em contrapartida nós vimos má gestão você vai recordar direitinho, porque você era servidor naquele período, de empréstimo para pagar a dívida de FGTS e INSS, que hoje corresponde à grande parcela da dívida do município, que bate aí mais de 30 milhões de reais. Mas aí, Fernando, eu acho que era um projeto também em que você participou do governo Tarcísio Henriques lá atrás, e você me permite estender esse assunto um pouco mais além, porque esse projeto eu acho que não atenderia só a qualificação e educação da nossa população, mas a UENG estabelecida em Cataguases poderia também promover ao funcionário público, ao servidor público, essa capacitação. Você se lembra muito bem, lá nos anos 2007, 2008, quando você era secretário da Fazenda, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, existia essa aproximação da UENG, da Universidade Estadual de Minas Gerais, com o governo Tarcísio Henriques, para poder estabelecer 2 cursos à noite no Colégio Cataguases, que tem uma estrutura estupenda, e propor para a nossa população esses cursos, essa universidade, essa faculdade gratuita, né? Porque também, assim como servidor, não adianta nada a gente falar por falta de emprego para a nossa população, se a gente não capacitá-la antes, né? Não qualificar a nossa população para desenvolver um bom serviço, não ter uma universidade para que empresário venha para cá montar o seu negócio. Então, Fernando, nós já conversamos sobre isso, nós tivemos a oportunidade de conversar isso ano passado, eu tive até alguns bons amigos nossos comentando essa situação desse projeto lá atrás da Universidade Estadual. Nós tratamos disso ano passado, tenho certeza que você tem trabalhado para isso, para trazer de volta esse projeto. Quem sabe a gente consegue estabelecer um campus da Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui em Cataguases, através da sua atuação como deputado. Você acha, é claro que você vai concordar comigo, até na capacitação do servidor, mas você vê isso como uma possibilidade? Com certeza, inclusive, nós na Assembleia fizemos uma defesa em favor da UENG, que iriam querer mexer no que ela está inserida para mudar o formato dela, e nós não deixamos. Nesse momento, consegui, como deputado, criar a proteção à UENG, criando a Frente Parlamentar em Defesa da UENG, onde eu fui o propositor. Tive com a reitora da UENG, a Lavínia, que é uma pessoa magnífica, entendeu os reclames da nossa região, Perfeito. Da UENG já instalada em Leopoldina, e ela já tem o conhecimento e o entendimento da necessidade de ter cursos da UENG em Cataguases para atender o polo audiovisual, a indústria alimentícia e a indústria de mecânica, que sempre foram plataformas da nossa parque industrial. Então, esse compromisso de aceitação ele já existe. Mas, José, única coisa que falta nos momentos de hoje é vontade política, porque o governo do Estado está em crise, ele não tem condições de expandir mais postos da UENG em cidades. Mas, se nós chegarmos no secretário de Educação, no governador, e mostrarmos um projeto de parceria, onde ele não iria ter gastos maiores, ele iria ter a troca de recursos com o município, e o município ainda poder ir na iniciativa privada para pedir ajuda, a gente consegue montar uma condição de atendimento a cursos superiores com a finalidade restrita de
atender ao polo audiovisual, de atender a indústria alimentícia, a indústria têxtil, a indústria da mecânica. Então, é uma questão de projeto e de vontade política e de sair também da zona de conforto. Nós estamos perdendo nada para repor, nós estamos perdendo o ânimo de insistir. Quando o seu pai quis trazer a UENG, nós tínhamos deputados e não foi assim feito um trabalho de junção de força, pelo contrário. E aí a gente perdeu, foi para a Leopoldina, e a gente agora que tem um deputado... Exatamente. Mas Leopoldina merece. Lá, inclusive, está para ganhar um curso de agricultura, agronomia. E isso vai continuar. O que a gente quer é uns cursos direcionados para a cidade de Cataguases. E a reitora Lavínia, ela já alegou a possibilidade disso acontecer. E nós iríamos buscar os recursos necessários para fazer a parceria. E eu falo de recurso, eu não estou dizendo de dinheiro, não. É patrimônio, é o prédio, é a própria mão de obra que o município pode ter para ceder como professor cedente ao UENG e tantas outras vertentes possíveis. A questão da UENG precisa também da ajuda parlamentar com emendas. Nós podemos destinar emenda. Um deputado, ele tem, em média, por ano, 7 milhões de emendas. Então, eu teria o maior prazer de investir as emendas em grande número nas questões de curso superior com a UENG. A UENG é considerada, José, no Brasil inteiro, a universidade pública que mais atende cidade do interior. Não tem outra. A UENG, se você olhar o perfil da UENG, ela é do interior. A UENG está no interior, está em cidades regionais, em cidades menores. Por quê? É a característica que ela tem a vocação para fazer educação. Nós não podemos perder isso nunca. E lá na Assembleia, todos defendem a causa da UENG. É uma questão completamente resolvida. O que basta fazer agora é conquistar um pequeno pontapé, condições de ajudar a UENG. Então, eu me proponho a isso como deputado, inclusive com as minhas emendas, José. Agora, precisamos de um prefeito, de um gestor que entenda que educação é que salva o país, é que salva o ser humano, é que consegue fazer as crises terminar e a gente não ter tantos descontroles como temos hoje. Então, a UENG se tornou um ponto estratégico, porque é educação, é para o interior e é de ensino superior que tem uma grande defasagem no nosso estado, no nosso país e na nossa cidade. É um projeto, né, Fernando, que tem só a somar, só a trazer benefícios, tanto para o lado do município como para o lado da UENG. Tenho certeza que com essa sua preocupação de destinar emenda para que isso aconteça, e tenho certeza que vai acontecer por intermédio seu, tenho certeza que isso vai voltar à tona, isso vai acontecer, vai trazer muito retorno para nós e é um investimento a ser feito para durar, né? Nós vamos ver a nossa população, a Rayane colocou muito bem aí, a necessidade que nós temos hoje, principalmente com essa preocupação pós-pandemia, que muitos dos nossos jovens abandonaram os cursos e a faculdade privada por ausência de remuneração, por ausência de finanças para bancar a faculdade particular, e essa preocupação vem no encontro disso, justamente para que a gente, com uma universidade pública, possa oferecer essa oportunidade para os nossos jovens, de não só trabalhar, mas de se capacitar, né, Fernando? É um leque que vai se abrir para todos nós. Tenho certeza, a gente já conversou muito sobre isso, tenho certeza que todos nós temos a ganhar. Inclusive, o nosso setor de educação, não só por estar propondo isso, mas talvez com curso de pedagogia, né? Se eu não me engano, esses dois cursos que iam se iniciar à noite lá no governo de Tarcísio Henriques, com
a Emília está falando muito bem aí, foi o sonho do doutor Tarcísio trazer a UENG para Cataguases. Foi sim, Emília, você fazia parte também dessa administração, desse governo, e iam iniciar com 2 cursos à noite, Fernando, se eu não me engano, Educação Física e Pedagogia. Né? E veja que, como eu falei, só traz benefícios, inclusive, para o patrimônio que é o Colégio Cataguases. Você sabe que nós temos a preocupação com aquilo ali, a ligação que nós temos com aquilo ali, né? Então, assim, até a preservação daquele imóvel passa e ganha muito com isso também. Tenho certeza que nós podemos trabalhar com isso e você tem feito muito bem. Ô José, só para complementar nesse assunto, não deixar passar em branco, quando nós, através do seu pai, que tentou trazer o UENG, ele não conseguiu, não por vontade, força de vontade política, talvez por interferência, naquele momento, ele não se furtou de resolver o problema. Ele trouxe ao FJF, na época, o secretário de Educação era o professor Anchieta, e hoje, está até hoje lá no CAIC, a UFJF fazendo o EAD, o ensino à distância. Lá hoje tem curso de computação, tem curso de educação física, tem, se não me engano, também na área de física, tem uns 3 cursos de altíssima qualidade lá à distância. Então, a UENG viria complementar com outros cursos, assim como tem a UENG e o SEAD e o FJF, que é o polo de ensino à distância. Então, o gestor ele tem que fazer o que o doutor Tarcísio fazia. Não tem de um jeito, nós vamos conseguir por outro jeito. E eu entendo que a vontade política, como foi escrito aqui agorinha por um dos que estão assistindo a nossa live, é um ponto primordial para quem pretende ocupar um cargo público. E nós estamos errando porque alguns políticos, além de ser corruptos, além de ser mal intencionados, ineficientes, eles também têm uma preguiça mental. Eles não querem pôr a mão na massa. Eles ficam só lamuriando dívidas herdadas e problemas que estão chegando para justificar a incapacidade ou a incompetência. Então, o gestor que quer assumir uma administração pública, ele sabe que só tem problemas. Então, se ele quer assumir, ele tem que sair da cadeira e pôr a mão na massa, ir atrás de recurso, fazer parcerias, construir com o seu conhecimento novos entendimentos e transformar o problema em solução. Então, a UENG é uma solução para os nossos problemas, José. Tá certo, perfeito. Isso é uma proposta que nós devemos resgatar, sim, Fernando, muito bem colocado. Passa por tudo isso uma construção, inclusive, do próprio gestor. Você falou muito bem, essa preocupação todo mundo deveria ter, né? Ô, Fernando, eu vou fazer um link já com essa situação e que, para mim, você tem conhecimento disso também, e eu acho que grande parte da nossa população também tem esse conhecimento, a ausência de um outro setor da prefeitura, além de um RH forte para cuidar do servidor, eu digo cuidar no seu mais amplo sentido, né? Cuidar com capacitação, valorização, para que isso aconteça, o serviço público possa acontecer plena e eficientemente. Outro setor, além desse RH, Fernando, seria um setor de planejamento, um setor de projetos. Muito das nossas emendas com deputados, você, por este ano, no seu primeiro ano de emendas, você está destinando, algumas até não foram atendidas por questões políticas ou ineficiência da administração pública municipal, mas eu acredito que é uma pequena parcela delas aí, dessas emendas, porque a grande maioria você destinou para a saúde, para o hospital, mas outros deputados federais que vêm de fora e tentam ajudar a Cataguases, muitas dessas emendas não chegam por ausência e falta de apresentação técnica de projeto para que essas emendas possam chegar. É uma deficiência do Brasil todo. Mas para a gente atender essa omissão da administração, Fernando, eu queria que a gente tivesse um setor de planejamento, com gente capacitada, que a prefeitura tem, gente como você, servidor público, possa desenvolver esse projeto. E quem sabe até com a influência de deputado nosso, deputado federal, você, deputado estadual, para vencer essa burocracia
e chegar até lá em cima, no Estado e na União, para que isso aconteça. Mas não devemos ter esse preparo, né? Esse projeto muito bem estruturado, né? Apanhado, um trabalho técnico, para que essas coisas aconteçam. Eu vejo essa deficiência, mas é aquilo que você mesmo falou, Fernando, ausência e preguiça mental disso acontecer, é você reestruturar o quadro de servidores da prefeitura, a estrutura funcional da prefeitura, né? Você criar um setor desse, com gente capacitada que a prefeitura tem, eu acho que é um primeiro passo, é um primeiro pontapé também. Você também vai ter esse conhecimento, com certeza você teria muito a contribuir com isso. Olha, José, você falou num ponto que é inaproveitado pela prefeitura. Ela não aproveita o que é disponível no sistema público para ela ter mais acesso a recursos. Porque cada vez mais, com o advento da tecnologia, todos os recursos hoje, seja financeiros, mobiliários, ou equipamentos, ou serviços, eles não são igual antigamente, dado um cheque, dado um depósito para a pessoa que é administrador público fazer. Hoje, a instituição tem que se inscrever em cadastros, tem que cumprir os protocolos e tem que ter uma contrapartida para conseguir aquilo que está disponível. E todos os anos, José, mas todos os anos, ao longo desses 15, 20 anos para trás aí, centenas de milhões de reais são retornados para o orçamento do ano seguinte, porque não houve a busca do recurso através do convênio. Seja o Sincov, seja o Padem, o Promoradia, o Prohabitação, o SAMU, seja o Saúde em Casa, seja parceria público-privado, seja Emater, BNDES, BDMG, tudo isso está esperando gestores com competência, com responsabilidade, saber ir lá pegar e prestar conta depois. Então, as pessoas com medo de não prestar conta não pegam e aí não saem do lugar. O Estado, município e território fica só perdendo o patrimônio que tinha porque ele não busca os recursos, porque ele tem medo de não cumprir. Ora, se nós estamos caminhando com a tecnologia, nós temos que ter ela como uma aliada e não virar as costas. Nós temos que ir nesses sistemas de convênio, de projetos, e entrar pactuando a parceria para trazer os recursos. Se nós quisermos mexer, por exemplo, no nosso córrego Romualdinho, no Lava Pés, nós temos que ir no BDMG, no BNDES, nós temos que ir no pró-saneamento, nós temos que ir na ANA, Agência Nacional de Águas, nós temos que ir no Ministério da Cidade, lá tem recurso, tem que requerer fazer o projeto de proposição e para poder também acelerar o processo, porque se não fizer, fica sem assim o devido atendimento. Então, hoje, isso dá um pouquinho de trabalho, porque não foi capacitado, não tem equipe para isso, mas começando, tudo vai se enquadrando, os profissionais vão... Hoje, a nossa cidade tem pessoas gabaritadas para isso, mas não as utilizam. Elas ficam lá esperando vir a ordem, ou quando elas têm a ideia, elas dão a ideia, o retorno não vem. Eu tive experiências agora como deputado que me assustam. A gente quer fazer as coisas, mas não tem o feedback do outro lado. Eu não falo só de prefeitura, eu falo de entidades, instituições. Eles querem que a gente traga o dinheiro e entrega. Não, não é assim mais, acabou. Nós temos aqui fazer o compromisso para prestar conta, e isso, os gestores que, na maioria dos casos, não pegam o convênio e o projeto,
é porque não tem competência para fazer ou tem medo de não cumprir com o compromisso que está assumindo. Por isso que algumas cidades constroem centros administrativos, pontes, fazem córregos, canalizam, e nós ficamos aqui, ó, esperando tudo isso um dia acontecer. E só irá acontecer, José, quando tiver um gestor que tenha coragem, que tenha uma equipe técnica para poder fazer sem nenhum apelo eleitoral, político ou pessoal. Tem que ser por prioridade, atendendo o mapa de prioridades das cidades. Então, esse setor que você falou de planejamento, gestão e convênio, é muito importante. Eu queria dizer, antes de terminar um momento assim dessa fala, eu quero juntar as 3 condições que nós tratamos aqui. Eu tenho, José, um princípio uma de interligada na vida. outra. Desculpe interromper, Fernando, você pode continuar, mas nós não preparamos, né? Nós viemos falando sobre isso, mas é uma engrenagem, né? Está uma empurrando a outra, está uma interligada na outra. E essa preocupação que nós devemos ter, você falava muito bem sobre esses projetos, né? E passamos por problemas agora no início do ano de enchente, né? E você lembrou aí desses nossos problemas com pequenas coisas a serem feitas no município que dependem de dinheiro. Se você não vai... Outro dia eu estava conversando pelas ruas de Cataguases, antes desse problema de pandemia, claro, e alguém me falou que esse problema não vai resolver porque não tem dinheiro. O dinheiro tem, o que não tem é projeto, né? Desculpe te interromper. Não, é perfeita essa sua condição de entendimento. É isso aí mesmo. As pessoas estão levando o serviço com falta de responsabilidade e compromisso. E eu queria, sobre essas falas que eu disse, José, fazer uma pequena colocação muito pessoal, muito minha, sabe? Nós falamos aí, né, de 3 elementos muito importantes, né? Citamos a questão do servidor, da UENG, e esse corpo técnico para trazer investimentos, recursos para o município. E falamos de coisas complexas, cooperativismo, falamos de UENG, falamos de convênios, projetos, refeições, né, médicos e odontólogos para o servidor, e fica parecendo que tudo é uma forma de enganação ou de propor o que não pode cumprir. Eu digo para todos que estão assistindo que nada é impossível na realidade que nós vivemos. Porque se nós vivermos uma realidade, nós não vamos querer coisas impossíveis. Nós só vamos fazer o que é possível. Então, nada é impossível dentro da nossa realidade. Mas a nossa realidade tem que ser calcada em princípios morais, éticos, em conhecimento, em sabedoria e em responsabilidade de fazer aquilo que se propôs. Começa por aí. Entendeu? Então, nada é impossível. Nada do que nós falamos aqui é impossível. Nada. Nós podemos tudo isso. Porque tudo isso é alcançável. Nós não estamos querendo uma coisa mirabolante. Nós não estamos querendo fazer aqui uma coisa que fora da realidade. Não, nós estamos falando de coisas alcançáveis. Agora, para isso acontecer, nós temos que lutar para atingir os objetivos, nós temos que trabalhar, nós temos que parar de ficar pessoalizando o poder, querendo poder para ego, para se colocar como autoridade. Não. O servidor mais caro que tem no município são os políticos. E eles têm que trabalhar, eles têm que ser um líder, mas um líder servidor. Ele não pode ser só a autoridade ou só o intocável. Ele é o que tem que mais trabalhar. Então, dessa forma, José, eu falo que tudo que nós conversamos aqui é perfeitamente aceitável, realizável e possível. Porque, no passado, nós tínhamos muito mais do que nós temos hoje. Nós tínhamos 3 organizações hospitalares, Pronto-Acorde, o hospital e o nosso SUS. Hoje nós temos só o nosso hospital e vamos lutar pelo hospital muito, mas nós perdemos. Nós tínhamos um patrimônio de terrenos e imóveis
muito grande, tudo foi dilapidado, vendido sem ser reinvestido em outros imóveis. O absurdo dos absurdos aconteceu e a gente viu tudo isso, e isso tudo pode e se repetiu e pode se repetir novamente. Então, é muito importante a responsabilidade do gestor público, do político, do agente político em prestar conta do mandato e também dele oferecer a mínima condição de melhoramento. Se não puder melhorar, que pelo menos não piore, porque nós estamos piorando a cada tempo, porque estamos perdendo o que tínhamos. Isso nós não podemos aceitar. Isso, Zé, é o que eu pretendo para toda a coletividade de Cataguases, como político que sou, como um deputado que é servidor público, porque, na verdade, eu estou deputado, enquanto estou, eu sou, mas eu sou mesmo. O meu local de origem é servidor público municipal. E isso eu fiz por concurso e não abro mão de bater no peito e dizer que isso ninguém me tira. Agora, o que eu puder fazer como deputado, eu farei, que eu quero que o servidor público seja reconhecido, que ele pode chegar nos melhores e maiores cargos públicos que possa existir, desde que ele persevere, trabalhe e comprove o que ele fala. Então, quando nós diminuímos a distância do que a gente fala para o que a gente faz, aí a realização é o resultado. Então, eu deixo essa mensagem para todos, porque nada é impossível na realidade que nós vivemos. Parabéns, Fernando. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo, são muitos, até por esse crédito que você tem com a população de Cataguases, e tem feito por isso, tem respondido a essa confiança que a população de Cataguases depositou em você. Lembrando desse passado, a Lourdinha Paixão passou por aí, deixou um comentário também, um abraço para nós, um abraço, Lourdinha, a família Paixão, nosso abraço, a nossa consideração. Fernando, eu vou me despedir, porque a gente já vai extrapolando aí 50 minutos da nossa live, mas eu te agradeço mais uma vez, tenho certeza que essa preocupação sua com o nosso povo de Cataguases vai trazer bons e muitos frutos para nós. Eu me orgulho muito de ter com você essa amizade, essa parceria, desde lá de trás, né, quando a gente começou em 2016, e você tinha poucos amigos te apoiando para prefeito, verdade, uma bela candidatura para prefeito, e esse grupo veio aumentando desde então. Começávamos lá atrás, eu, você, o Marco Antônio do VT, o Rafael Guedes, que somou também com a gente naquela campanha, minha mãe, minha família, e muitos amigos que se somaram depois. Eu tenho certeza que esse grupo seu aumenta e você tem condição de levar isso mais à frente, tem condição de fazer um belo trabalho para o Cataguases. Eu te agradeço muito por você ter dedicado essa meia horinha, essa quase uma hora, para nos esclarecer. Nós temos muita coisa o que conversar. Tenho certeza que nós faremos outra live dessa, outro bate-papo desse em breve. Eu vi muitos comentários aí do Luiz Schelp também, que fez parte desse governo Tarcísio Henriques lá atrás, sobre emprego, né? Nós falamos aqui sobre algumas coisas básicas, começa tudo pela qualificação do servidor, a educação da nossa gente, a preocupação, que a Rosane Brito falou muito bem, a preocupação com a educação das nossas crianças. Eu acho que o Brasil hoje volta a atenção para isso, sempre foi sua preocupação também, você mesmo tem brigado na Assembleia por esse tema, e nós temos que conversar mais, passar pelo emprego, batemos sobre saúde, um posto, você vai lembrar também que o nosso posto de saúde em Cataguases foi construído, feito naquela época pelo governo Tarcísio Filho, e com emendas direcionadas pelo deputado Tarcísio Henriques, né? E a gente, por você também, a gente pode fazer isso de novo. Nós estamos passando uma crise de saúde, mas isso vai ser um outro tema. Eu agradeço a todos vocês, te agradeço profundamente, Fernando, por nos ensinar, por estar com a gente nesse tempo em Cataguases, se dedicando e ajudando o nosso povo, a preocupação que você tem. Tenho certeza que você vai contribuir muito mais. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Se você quiser se despedir, Fernando, de todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu vou ser breve, eu só quero te agradecer pelo espaço e estarei disposto a outras lives, porque a vontade é de continuar aqui por um bom tempo
e tem muitos outros assuntos que a gente pode tratar. Sempre que você quiser, eu estarei à sua disposição. E eu queria agradecer a todos que estão aí dedicando um pouco do seu tempo de descanso para nos assistir na live, para fazer um comentário. E em nome da Rosângela Carvalho, que eu trabalho na prefeitura desde quando eu entrei, eu conheço a Rosângela, é uma amiga fraterna, e do Luiz Shelp, que foi o secretário de Finanças quando eu era tesoureiro. Eu quero, em nome desses dois, agradecer todos que estiveram nessa live e que estão, assim, de uma forma ou de outra, comprometidas com a cidade, com a condição da gente lutar pela cidade, que nós não devemos abandonar nunca, e nada, nunca, e ninguém irá tirar de nós, José, do nosso grupo, da nossa identidade com a política, o direito de lutarmos por Cataguases. Iremos aonde for, contra quem for, para mostrarmos que os nossos ideais são os ideais de um desenvolvimento para Cataguases. E iremos conseguir, porque nada segura quando a ideia e o homem têm um objetivo, e ele é um objetivo coletivo, impessoal e necessário. Então, dessa forma, eu me despeço de todos. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade, José. Nada, estou às ordens, meus parabéns. Que você seja e tenha muito sucesso. Um abraço à família toda. Parabéns por tudo, obrigado. Em nome de Cataguases, eu te agradeço. Que Santa Rita nos ilumine. Um abraço. Amém. Quanto tempo deu?